Buena notícia é saber quando Deus salva alguém. E nesta manhã hemos escuchado de Melina. ¿Dónde está Melina? Allá. Nació de nuevo por la noche pasada. E de la maneira que o papá contava, recordava Josué também com esta idade, mais ou menos. E foi uma noite. Bueno, Mateus capítulo 16. Seguimos em Evangelho de Mateus. Recuerdo uma vez mais, o Evangelho de Mateus apresenta a Jesus como o rei. Os judeus rechazaram este rei, aunque foi anunciado por todo o Antigo Testamento, os profetas, os padres. Interessante porque Hebreu habla, havendo Deus hablado por muitas maneiras a los padres, pelos profetas. Mateus é uma prova de lo que Deus cumpriu, lo que havia dicho por todo o Antigo Testamento. Pero veja como são as coisas, os judeus rechazaram. Pero como disse também Juan capítulo 1, versículo 12, tão conhecido entre nós, disse que a los que creram, deu-lhes potestade de serem hechos hijos de Deus. Não muitos, pero alguns creyeron. E desta maneira nós seguimos então agora em capítulo 16. Eu espero que você tenha lido este capítulo para que juntos podamos estar participando da predicação. E começamos em los primeiros 4 versículos deste capítulo, e veja que diz em Mateus capítulo 16, os primeiros 4 versículos: Vieram os fariseus e os saduceus para tentar-lhe, e lhe pediram que lhes mostrasse señal del cielo. Mas ele, respondendo, lhes dijo: Quando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. E por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Lo que encontramos aquí es que los fariseos pedían señales a Cristo. Aunque Jesús es el Mesías, los fariseos hablan: si tú eres el Mesías, denos señal. No es la primera vez. No sé si usted recuerda, mas en Mateo mismo, capítulo 12, nosotros encontramos los mismos fariseos pedindo los mismos señales. Mateo capítulo 12 y versículo 38. Mateus capítulo 12 e versículo 38 diz: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señales. Parece que señales é uma maneira humana de comprovar qualquer coisa, incluso Deus. A Bíblia habla que o justo vivirá por fé. E nós já sabemos que fé está definida nas Escrituras como uma prova de coisas que nós creemos sem ver. Hermanos, não há dúvida que o poder do Evangelho entre nós é incrível. Eu posso crer, mesmo que eu não veja. E somente Deus pode pôr isso entre nós. Amém. Nadie mais pode pôr entre nós. Por essa razão, o justo vai viver por fé. E que é viver por fé em la prática? Sigamos a vida que Deus nos ha permitido viver. Uma vida que se diz tranquila. Uma vida onde nós podamos entender nosso trabalho. Uma vida que nós podamos entender nossos compromissos. Uma vida que nós podemos entender nossos limites. Hoje em dia se habla demasiado sobre direitos e se ha olvidado de deveres.
E isso ha traído muita complicação a la gente. Em todo o mundo está hoje dia em um conflito por direitos. Todos têm direito, todos. E sabe o que passa com isso aqui? Termina que nadie tem mais direito. Porque nadie mais tem mais que pensar em outra pessoa. Eu vou a pensar em mim mesmo. O orgulho tomou conta das pessoas. E isso está claro em nossos dias. Por essa razão, señales. Os fariseus e os escribas pensaram que teriam direito de pedir isso a qualquer um que se dizia el Messias. E recorda, em los dias de Jesus, muitos. Jesus não é o único que se mostra como Messias. En estos dias, muitos se mostravam como Messias. Pero el Señor, después de escuchar todo lo que habían dicho estos fariseos, por la segunda vez y por tantas otras veces, el Señor salió de ellos. Y dice que el único señal que van a tener es el señal del profeta Jonás, que quedóse 3 días dentro del pez. Y después salió de ahí. El Señor es lo mismo señal que Jesús va a tener 3 días muerto y pronto resucitará. Ese es el señal que Dios quería dar a ellos. Jesús quería dar a ellos. Mas a meta de Jesus aqui em Mateus é mostrar também que Jesus é o señal del cielo. Jesus é o señal del cielo. E por que não estou falando aqui Jesus é o señal de Deus? Porque para os judeus, falar em nome de Deus é algo muito sagrado. Então, Jesus mostra a los judeus, através de Mateus, que o reino de los cielos é o reino de Deus, anunciado também através de los outros evangelistas. Mas aqui sempre se habla reino de los cielos. Por essa razão, Jesus é a señal del cielo. E a señal del cielo ha venido sobre a terra. E eles rechazaram. A pergunta é: há alguém que está rechazando Cristo hoje em dia? Tu conheces? Alguém que está rechazando essa señal del cielo, ¿tú conoces? Alguém que está pedindo señales del cielo para que pueda creer em Deus? E sabe o que vai passar? Essa pessoa não estará disposta a crer em Deus se é por señales que seus olhos puedan ver, se é por señales que seus ouvidos puedan oír, se é por señales que puedan hasta tocar. O único señal que temos este dia é a fé. E a fé não podemos ver, sino simplesmente crer. O hecho de que quando creemos em Deus, Deus cambia nossa vida. Uma vez que creemos em Deus, já não somos as mesmas pessoas, já não somos o que éramos antes de estar em Ele. Deus cambia nossa vida. Não é esta a señal de Deus, mas é consequência desta señal que Deus ha posto em nós. Cambiar nossa vida. Agora, a fé cambia a ser visível a nós. ¿De que maneira? Quando nós estamos agora atentos a lo que Deus quer nos falar. E também atentos de lo que queremos falar com Deus. Por essa razão, Deus nos ha dado sua palavra e a oração. Duas maneiras claras de identificar a fé, se é que queremos ver. Então, há um sinal para se ver a fé através da oração, através da própria palavra de Deus. Pero en estos días también el Señor caminaba con sus discípulos. Y ser discípulo no deja de ser una persona que camina con Cristo. Pastor, yo creo que camino con Cristo a pesar de ser muy ocupado. Si nosotros queremos recordar, aún en el libro de Mateus, muestra que todos los discípulos estaban ocupados cuando el Señor los llamó. Pedro estava pescando, os outros 4 pescadores também estavam pescando. E o texto bíblico é claro quando diz: deixaram as redes. Mateus, que está aqui sendo o escritor usado por el Espírito para que nós tenhamos este registro bíblico, era um cobrador de impostos. Aunque não era uma profissão muito amável a los judíos, não deixava de estar ocupado. Característica clara de um discípulo de Cristo
é que são pessoas ocupadas, pero decidiram seguir a Cristo. Muitas pessoas estão com a ideia de que deixa-me desocupar um pouco e aí vou a segui-lo. Há um muchacho que disse: Senhor, deixa-me enterrar meu padre primeiro e depois vou a segui-lo. Você crê que esse homem seguiu a Cristo? Não, ele não seguiu. Então, se tu e eu estamos ocupados, pero em meio de tantas ocupações que temos, estamos dispostos a seguir a Cristo? Amém. Exatamente isso que Deus vai fazer conosco. Em meio de nossas ocupações, Deus nos invita a segui-lo. Hermanos, isto é chamado poder, isto é chamado Evangelho. Se queremos viver de acordo com o Evangelho, em meio das ocupações, Deus vai nos mostrar suas señales. E é o que está sendo com seus discípulos, que estão aqui entre Galileia e Cesareia, que é esta a região que o Senhor está indo. Capítulo 16 marca também a preparação para baixar a Jerusalém. Mientras nesta hora estão no norte, Galileia e região aí. Mas Jesus, a partir de agora, capítulo 16 hasta 28 de Mateus, Jesus empieza a preparar-se para ir para Jerusalém. A outra coisa que podemos recordar aqui também é que todos os discípulos, menos Judas, mas todos os outros 11 discípulos são galileus. Estão todos aí com suas famílias. Pedro sigue sendo um pescador, sigue com sua família, mas está com Jesus. E nós vamos encontrar isso aqui em capítulo 16 também. Ocupado. Pedro, não somente Pedro, mas todos os demais discípulos estão ocupados com seus afazeres, com suas famílias, mas estão seguindo Jesus. Por essa razão, quando o Senhor nos chama, não há excusa para segui-lo. Porque é um mandamento, é um chamado, é uma invitação. Mas é um chamado que o Senhor ha dado a cada um de seus filhos. E então, se Jesus é señal de los cielos, se os fariseus pediram a ele um señal de los cielos, e ele não hizo nenhuma vez esse señal, sino que disse: o Senhor vai chegar através do profeta Jonás. O Senhor vai repetir o que Jonás passou. 3 dias dentro do ventre do peixe, 3 dias o Senhor vai passar nesse pouco. Mas não é chegada esta hora. Nós vamos a ver que señales então podemos entender que o Senhor agora vai tratar com seus discípulos. Se os fariseus pedem señales, o Senhor não nos dá o señal agora, mas o Senhor mostra señales a seus discípulos. 3 señales nós podemos ver aqui, e tratando com seus discípulos. Les recuerdo que a Bíblia é a palavra de Deus. E suas señales dentro das Escrituras é a forma que podemos viver por la fé. Amém? Amém. Primeiro señal que nós encontramos é o próprio señal de los fariseus. Veja que diz versículo 5: chegando sus discípulos, como disse, os discípulos, seguindo Jesus, meio a suas ocupações. Al outro lado, se haviam olvidado de traer pão. E Jesus les dijo: mirad, guardaos de la levedura de los fariseus e de los saduceus. Os discípulos estão seguindo Jesus, e sabe, irmãos, era complicado muitas vezes para os discípulos compreender tudo de Jesus. Quizás você está perguntando: eu tenho que conhecer tudo das Escrituras, tenho que entender tudo para seguir a Cristo. Mas sabe, os discípulos não estavam fazendo isso, ou não logravam fazer isso. E não é que Jesus não queria que eles não entendessem as coisas, mas significa que é difícil. Por essa razão era necessário caminhar com Ele. E veja o que passa em versículo 7. Eles pensavam dentro de si, dizendo: Esto disse porque não trajimos pão. Recorda que em capítulo passado, capítulo 14, Jesus havia feito uma multiplicação de pães a um grupo de 4.000 homens, sem contar as mulheres, sem contar os ricos. Pero antes desta multiplicação, o Senhor havia feito outra multiplicação de pão, agora para 5.000 pessoas, 5.000 homens.
De nuevo, sem contar as mulheres, sem contar os hijos. Mas Jesus havia hecho 2 multiplicações de pães. E de estas 2 multiplicações sobraram pães. Em la primeira sobraram 12 canastas, uma para cada discípulo, ou para sua casa. Estavam lejos de casa. Tinham que chegar à casa a hora avançada. A família necessitava de pão. Pero parece que o Senhor recordou a família que não estava com eles. Não há indícios que no primeiro ano do ministério do Senhor, as famílias estavam todas aí juntas, seguindo a Jesus com seus jefes de casa. Parece que os 12 estavam, mientras tanto a família quedava na casa, caminhando por Galileia e região. Os 12 parece que trabalhavam na metade do período, a outra metade estava com o Senhor. Não há uma explicação clara disso. Mas nós podemos ver que os cabeças de los hogares eram os discípulos, todos eles eram. Al menos Pedro tinha uma suegra, então tinha, óbvio, uma esposa. Mas eles estavam tomando seu tempo de divisões, e aí estava seu trabalho, sua família, seguindo Cristo. Deus nos pede como um bom sinal de nossa vida, uma vida tranquila. Vivimos em um mundo que há muita ambição. E muitas vezes nós, como cristianos, somos levados a uma doutrina equivocada. Tenho que ter isso, tenho que ter isso, tenho que ter isso. E buscamos as coisas, entramos em deudas, porque não temos necessidade. Mas temos a sede, a hambre egoísta muitas vezes. Irmão, nós estamos inseridos nisso. E devemos aprender a lutar com o que necessitamos. Às vezes, muitas vezes, falamos de outras pessoas que quando vê uma coisa quer ver a publicidade aqui, mas nós muitas vezes estamos involucrados nisso. E possivelmente o Senhor quer nos ensinar isso. Por essa razão, o Senhor separou seus discípulos para falar sobre esse primeiro sinal que encontramos aqui. Os discípulos pensaram, está falando isso de pão. E mira, teníamos cada um tinha uma canastra de pães da primeira multiplicação. Depois tinham pães da segunda multiplicação. Sobrou 7 canastras aqui. Pero agora, versículo 8. E entendendo Jesus, Mateus 16, 8, les dijo: ¿por que pensáis dentro de vosotros, homens de pouca fé, que não tenéis pão? Aunque eles haviam hecho Jesus fazer 2 multiplicações, estavam agora, não temos pães aqui. Não temos pães. Versículo 9: não entendeis aún, nem os acordais de los 5 pães entre 5.000 homens, e quantas cestas recogisteis? Nem de los 7 pães entre 4.000, e quantas canastras recogisteis? Eles estavam, parece que de alguma maneira, caminhando com Cristo, pero não entendendo que é Deus poderoso, ou melhor, todo-poderoso. Muitas vezes, como discípulos de Cristo, nós nos preocupamos, nós nos afanamos com coisas que o Senhor pode, sem dúvida, alentar nossa alma. O Senhor pode, sem dúvida, fazer com que nós volvemos à vida de tranquilidade. Volvemos à vida de descanso em meio a peleas, em meio a guerras, em meio a ansiedade da sociedade e ansiedade de nós outros. Que Deus aún sigue dizendo: descanso, descanse. Aún sigue dizendo: eu tenho uma paz para ti. E esse é um poder que Deus já puso em nós outros. Nós já temos a paz de Cristo. Mas muitas vezes estamos afligidos com tantas coisas que olvidamos que já temos essa paz. Então Jesus explica, versículo 11: como é que não entendeis que não foi por el pão
que os dije que os guardeis de la levedura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos de Jesús son personas muchas veces difíciles de comprender la voluntad de Dios a ellos o a nosotros. Pero en medio de esas dificultades que podemos vivir, el Señor termina enseñando a nosotros. Gracias por su Espíritu Santo en nosotros. Gracias por su palabra. ¿Cuántas veces nosotros entramos en conflictos por causa de las cosas del Señor? Todos nosotros. ¿Ah? Los discípulos aquí no eran diferentes de nosotros. Parece ser la misma cosa. Mas finalmente encontramos en el versículo 12. Entonces, parece que aquí vino un entendimiento de esta señal. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En Lucas capítulo 12, versículo 1, nosotros encontramos que esta levadura de los fariseos nada más es que la hipocresía. Lucas capítulo 12, 1, si usted quiere leer. Mas esta levadura que Jesús está hablando, que es aquí la doctrina, versículo 6 de Mateus 16, 6 está hablando la misma cosa, mas esta levadura de la cual el Señor pide para se guardarem desta mala señal, es la doctrina de los fariseos. ¿Y qué es la doctrina de los fariseos? Hablan muchas cosas, pero no hacen mucho de lo que hablan. La hipocresía. Exacto. Esa es una de ellas. Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, como cristianos. Los discípulos de Jesús estaban siendo enseñados a lo que saben que deben hacer, hágalo. Cuando usted ve los 12 predicando el Evangelio a un grupo de 3,000 personas, ¿usted cree que fue fácil para ellos? No, no fue fácil. ¿Usted cree que el poder del Señor, el poder del Evangelio, quitó de ellos todo el miedo de hablar a la gente que estaba ahí? A veces nosotros pensamos, Pedro y los demás no tenían más miedo y hicieron lo que hicieron. No, hermanos. Había una debilidad, siempre estuvo con ellos. El mayor señal que nosotros podemos ver en nuestra vida en referencia a Cristo es que muchas veces nosotros pensamos, Dios va a quitar de mí una debilidad para que yo pueda hacer lo que Él quiera. ¿Sabe? Dios no va a quitar de nosotros la debilidad que tenemos para hacer su voluntad. ¿Ah? ¿Usted cree en eso? Que va a quitar, Dios va a resolver mis problemas para que después yo pueda ayudar a otras personas. No. Hay un malo evangelio siendo predicado, ¿o qué? Dios está dispuesto a hacer usted lleno de prosperidad para que todos puedan ver que Dios ha bendecido a usted. Nem sempre isso vai suceder. Eu não estou falando que Deus não pode dar prosperidade. Claro que pode. E dá prosperidade através de nosso trabalho, através de nossa profissão, através de los límites de la inteligência que temos. Deus nos ha dado, sim. Pero como estamos usando essas coisas que Deus nos ha dado? Pero a vezes Deus vai nos usar em nossas debilidades. E aí está o poder dele em nós. Esta é a señal del Senhor a nós, de novo, por la fé. O apóstolo Pablo orou 3 vezes: Senhor, quita de mim este aguijón, quita de mim este aguijón, quita de mim este aguijón. E Deus respondeu a la oração. De que maneira? Pablo, tu tienes já mi gracia. E ella te basta. Deus não falou, eu vou quitar tu aguijón. Não, o aguijón seguiu em Paulo. Se era algo físico em seu corpo, há muitas discussões aqui, não? Quizás a cegueira de Pablo, quizás o que Satanás ha puesto aí, quizás dificultou sua vida para todo sempre, não sabemos. Quizás este aguijón seria o ataque de los judíos sobre Pablo, quizás sea o amor que Pablo estava ponendo em los judíos. Você crê que Paulo, sendo os gentiles, você crê que Paulo, sendo um judío, hebreu de hebreu, fariseu
educado a los pies de Gamaliel, ¿vía a los judíos o los gentiles como amables? Nunca. Nunca. Un judío, para mirar a un gentil, lo veía como un perro. Un fariseo, mucho más para un judío, cerca de él. Y vea, Pablo fue llamado para predicar a esta gente. Ahora, muchos de nosotros pensamos, Pablo amó a los gentiles. Quizás el aguijón de Pablo podría ser, yo fui enseñado a no amar a este pueblo, pero Dios está me ordenando a ser predicador entre ellos, apóstolo entre ellos. Hermanos, sempre penso, Pablo amou este pueblo desde o início, ou quizás ao final de seu ministério começou a amar este pueblo, porque los viu como de Deus. Romanos capítulo 16, você vai ler aí uma lista de nomes, agora griegos, não somente judíos, porque Pablo lutou para amar este pueblo. Jonás predicou a los ninivitas, pero não amou este pueblo. Mas é possível que o aguijón de Pablo poderia ser o amor por los gentiles. E se foi esse o aguijón, Deus disse, tu não amas, pero pode amar. Señal que Deus pode dar a cada um de nós. Muitas vezes nós pensamos, só vou fazer o que Deus quer que haga, se a mim me gusta. E pode ser que Deus vai nos dar essa señal. Ame o que eu gosto, não o que tu guste. Sabe o que vai passar? Deus vai cambiar nossa vida. A ser como Ele quer, não como nós queremos. Os discípulos tinham dificuldade, pero entenderam a hipocrisia dos fariseus. Nós não podemos seguir essa hipocrisia. O Senhor estava treinando os discípulos para não ser igual a los fariseus. Simple, simple. Lo mesmo passa com nós. Não podemos ser igual a los fariseus. A segunda señal que nós encontramos aqui é a señal do mundo. Versículo 13. Encontramos: viniendo Jesús a la região de Cesarea de Filipo, perguntou a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Interessante porque, vea, em versículo 5, chegando a sus discípulos al outro lado. Agora, versículo 13, viniendo Jesús a la região de Cesarea de Filipo, perguntou a sus discípulos. Havia uma relação entre o Senhor e seus discípulos em todas as partes. Havia um segmento aqui de seus discípulos com Jesus. A característica de um discípulo é alguém que sigue Jesus. Se um discípulo disse, eu sigo Jesus, mas agora não estou seguindo, não é discípulo. Ser discípulo de Jesus significa eu lo sigo, eu lo hago sua vontade, eu estou dentro de seus passos. Mas essa señal do mundo empieza de duas maneiras. Lá primeiro encontramos, seguindo o versículo 14. Eles dijeron, unos Juan el Bautista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguno de los profetas. Nós sabemos que nestes dias há pessoas que creem na reencarnação. E harta gente no mundo. Não é algo novo. En estos días, vea, los judíos, las personas, los no judíos también, entendiam que uma pessoa que morreu poderia volver. Essa era a interpretação. E veja, os discípulos falam, Jesus pergunta a seus discípulos, que dizem os homens que é o Hijo del Hombre? Que dizem as pessoas a respeito de mim? E todos tinham a ideia de que Jesus é uma de los profetas que murieron e volvió en la carne. Quanta gente nós encontramos pensando que uma pessoa que vem pode vir nesta vida depois de haver passado por outra vida nesta vida. Tudo o contrário. Número 1, nós encontramos nas Escrituras que ao homem é dado o direito uma vida e uma
muerte. Y después de esto, otra vida. No, juicio. ¿Sabe por qué dice eso? Porque todos son condenados. Todos son condenados. Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, una persona destituida de la gloria de Dios merece ser condenada. Pero necesita pasar por un juicio. ¿Por qué va a ser condenada? Nadie va a ser condenado sin antes pasar por un juicio. Por esa razón, el ciclo de vida de una persona, cualquier persona en el mundo, es vida, muerte, juicio. Lo que pasa es que Dios, siendo muy gracioso, muy misericordioso, amando el pecador de una manera tan poderosa, tan louca, que llegó a dar su propio hijo por algunos que están condenados. Vea el valor de lo que es la salvación. Y aún así creo que tú como yo no vas a poder comprender toda la dimensión. Somos discípulos. Y los discípulos tienen una increíble capacidad de dificultad de entender las cosas de Dios. Pero aún así Dios nos ha dado un límite para poder comprender su salvación. Por esa razón yo les pregunto, ¿ha entendido lo que Dios ha dado a usted y a mí? Esa salvación. Podemos tener idea, dentro de lo máximo que podemos, de lo que significa ser salvado y ser librado de esa condenación. Por esa razón las personas de este tiempo como de ahora aún parecen pensar una persona puede volver. Era ese el pensamiento que tenían del Señor. Y vea que el Señor escucha esas cosas. Unos piensan que tú eres Juan Bautista. Había sido asesinado pocos días o poco tiempo antes de eso. Otros piensan que tú eres Elías. Elías en la verdad ni siquiera murió, fue para el cielo. Otros piensan que es Jeremías, que murió. Jeremías sin duda fue la presencia del Señor. Mucho mejor que volver a este mundo. Pero Jesús pregunta entonces, esta es la señal del mundo. El mundo piensa que hay una reencarnación. Es una señal mala. La otra señal del mundo que encontramos es del propio discípulo, o de los propios discípulos. Recordamos, hermanos, que los discípulos están en el mundo. Aún no llegamos en la casa. Aún no estamos en nuestro hogar. Y como discípulos, recordemos cada día de nuestra vida, con todas las ambiciones que tenemos, con todas las preocupaciones que muchos de nosotros tenemos aquí. Tengo que trabajar, pastor, tengo que pensar en mis empreendimentos. Mi jefe tiene muchas cosas que me ofrecer aquí, mucha presión, mucha presión. Vivimos en un mundo de presión. Y muchas veces parece que olvidamos que somos discípulos de Jesús. O hablamos con el Señor, Señor, tú sabes que soy tu discípulo, pero el mundo me hace una presión tan grande que tengo que seguir esa presión para no morir. Y a veces nosotros pensamos que si nosotros dejamos el Señor de lado por un momento, por algunas horas del día, para vivir la presión del mundo, el Señor primero va a entender. Y segundo, es una manera de sobrevivir. Los discípulos pensaban que cuando Jesús estaba hablando de la levadura de los fariseos, pensaban que era pan. Pero después entenderon que no era eso, mas era la hipocresía de ellos. Hermanos, trabajo es algo del Señor. No hay duda que el trabajo es una bendición del Señor. Estudiar es otra bendición del Señor. Pero el peligro aquí es cuando nosotros tomamos definiciones personales de cosas del Señor para nuestra propia vida. ¿Entiende que estoy hablando aquí? El peligro está cuando los límites son avanzados. Y como discípulos de Cristo, nosotros debemos saber que nuestra vida está en las manos de Él. Eso significa, los límites que nosotros muchas veces queremos hacer,
no pertenece a nosotros, nos pertenece a Él. Él dicta las reglas de nuestra vida. Amén. No somos nosotros, pero mismo siendo discípulos, podemos querer dictar la vida. Y mientras tanto, los discípulos hablan, unos piensan que tú eres esto, o este. Jesús inmediatamente les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? E na verdade, o Senhor pergunta isso a seus próprios discípulos: quem pensam os outros que eu sou? Mas o Senhor está interessado em saber quem seus discípulos mesmos pensam ou sabem quem é Ele. O Senhor sabe que seus discípulos estão no mundo. O Senhor sabe que seus discípulos têm o risco de ser influenciados por el mundo. Tú e eu temos este risco todos os dias de nossa vida, não é verdade? Sermos influenciados por as coisas do mundo. E, hermanos, quando digo coisas do mundo, há muitas coisas no mundo que o Senhor está bendecindo. A Bíblia habla que a lluvia cai sobre os buenos e sobre os malos. A pergunta é: nós estamos sendo influenciados pelas coisas buenas que o Senhor ha puesto no mundo? Ou nós hemos cambiado as coisas buenas para malas, segundo nossa própria interpretação como discípulos de Cristo? É um perigo que cada um de nós vivemos. Por essa razão o Senhor habla primeiro que pensa o mundo e agora que pensam ustedes. E versículo 16 diz: respondendo Simão Pedro, dijo: tu eres el Cristo, el Hijo del Deus viviente. Pedro habla por todos. Parece que na hora que Pedro hace essa declaração, todos estão aí. Oh, amém. Estou com Pedro aqui, Senhor. Estou com Pedro. Versículo 17. Então lhe respondeu Jesus: bem-aventurado eres, Simão, hijo de Jonás, porque não te lo revelou carne nem sangue, sino mi Padre que está en los cielos. E eu também te digo, tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas del Hades não prevalecerão contra ela. Hermano, quando você tomou uma decisão em Cristo, muitas vezes pensamos: não, eu levantei a mão, ou eu disse acepto Jesus como meu Salvador, ou alguma coisa parecida, empezando uma relação com Ele que nunca tu e eu tivemos antes. Essa relação começou aí, nasceu de novo. Pero não, eu estava na igreja, eu leía a Bíblia, eu orava ou rezava, eu já tinha uma... Não, tu não tinhas uma relação com Deus. Tu estavas morto, e eu também. O que um morto pode ser? Nada. Pero, pastor, eu falava, hasta escutava vozes. Pode ser que escutava vozes, mas não era desse. Eu estava morto. Seus pecados e meus pecados causavam ou poniam uma parede entre nós e Deus. O que passa é que quando nós dizemos: Senhor, eu entrego minha vida a Ti, eu te reconheço como Senhor de minha vida, esta parede foi quebrada, e não por Ti e por mim, mas por Cristo. Amém. Ele quebrou este impedimento que temos, e só Ele poderia ser isso. Amém. E aunque pareça, muitas vezes pensamos que não, eu fiz alguma coisa, mas tu e eu não fizemos nada, porque estávamos mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1: e vos éramos muertos em nossos delitos e pecados. Pablo está falando essas palavras. Como posso fazer algo? É um milagre que Deus hizo em tu vida e em minha vida quando você nasceu de novo. E é um milagre que somente Deus poderia fazer. Por essa razão, a salvação é perfeita, porque só Deus pode fazer isso. Então, quando Pedro está falando: bueno, Senhor, nós creemos que tu eres el Cristo, el Hijo de Deus viviente. E Jesus disse: Pedro, tu não hablaste isso por ti mesmo. Pedro não tinha a capacidade de falar essas palavras. Pedro, lo que habló tú no es de carne y sangre, mas es mi Padre que usó tu boca para hablar isso. O benefício de isso é que uma vez que Pedro falou, Pedro creyó. Uma vez que Pedro falou essas palavras,
foi posto em Pedro uma convicção. Em 1 Coríntios capítulo 11, Pablo habla: nadie pode hablar Senhor Jesus se não é por el Espírito del Senhor. Amém. Aunque tú puedas escuchar pessoas falando Senhor Jesus, el mundo habla isso. El mundo habla isso. Pero una verdadeira palavra chamada Senhor Jesus, solo por el Espírito Santo de Deus. Se tu has nacido de novo, foi dicho isso porque Deus usou tu boca para revelar essas palavras. E que passou? Uma vez que tu hablaste essas palavras, foi imputado em ti a justificação em Cristo Jesus. É isso que Pedro habla. E veja qual é a revelação que o Senhor habla a Pedro. Pedro, então, sobre versículo 18: e eu também te digo, tu eres Pedro. E Pedro aqui é uma palavra que significa Petros. A Igreja Católica sempre está falando que essa Petros dá a Pedro a ideia de que ele começou a igreja. Não. A outra palavra é Petra. Pedra é uma roca. Então Jesus está falando a Pedro e a los demás também, mas Pedro, tu eres Pedro, pero sobre esta roca, que é o próprio Jesus, eu vou começar a igreja. E quizás aqui outra dificuldade sendo discípulo de Jesus, porque é por a primeira vez no Novo Testamento que encontramos a palavra igreja. Encontramos a primeira. E quizás aqui, claro que há uma compreensão. Vou começar minha congregação, o Senhor está falando a Pedro. Mas aún assim, irmãos, parece que não foi compreensível o que Jesus estava falando com Pedro sobre a igreja. Mas é uma revelação. A Pedro foi revelado o plano de Deus, porque Pedro disse que Jesus é o Cristo. A nós, quando dizemos que Jesus é o Cristo, fomos inseridos em seu corpo, inseridos em sua igreja. Por essa razão, agora entendemos o que é a igreja, o que é seguir a Cristo através de uma comunidade de irmãos, onde todos estão dispostos a seguir a Cristo e formando a família que pertence a Deus, de la qual todos nós em Cristo somos puestos. Se tu estás neste corpo, bem-aventurado, tu e eu somos. E vê aqui em versículo 20, outro entonces. O primeiro entonces encontramos em versículo 12. Entonces entenderam que não les havia dicho que se guardava de la levedura del pan, sino de la doutrina de los fariseus e de los saduceus. Agora, em versículo 20, entonces mandou a seus discípulos que a nadie dijessem que ele era o Cristo. Em outras palavras, deixa as pessoas pensarem no que pensam. Que ele é o João Bautista, o Jeremias ou os profetas. Não há coisa mais triste neste mundo ser enganado por Satanás. Não há coisa mais triste. A gente está sendo enganada por Satanás só por não conhecer a Cristo. E esse é o plano de Satanás. Seus religiosos fazem coisas buenas, mas não conozcam a Cristo. É importante, é necessário conhecer a Cristo, porque esta é a señal visível neste mundo. Finalmente, temos a terceira señal, que é a cruz. Versículo 21. Desde então começou Jesus a declarar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e padecer muito de los ancianos, de los principais sacerdotes e de los escribas, e ser muerto e ressuscitar a terceiro dia. Recuerda o señal que disse que os fariseus tinham em versículo 4? Os fariseus pediam señal. Jesus disse: o único señal que vão ter é do profeta Jonás. Pero agora Jesus está revelando a seus discípulos a señal de la cruz. Era necessário. E veja que é outra señal difícil também a los discípulos. E por que difícil a los discípulos? Veja então o versículo 22. Então Pedro, tomando-lo a parte, começou a reconvenir-lhe, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti,
de ninguna manera esto te acontezca. El peligro de un discípulo y estar lejos del Señor, el peligro de un discípulo y no estar caminando con Cristo, é que o discípulo pode nem sequer saber, mas pode, não é que está possuído por Satanás, mas pode ser serviços que são vantagens para Satanás. Veja que disse Jesus, depois que Pedro, com todo o seu amor, com todo o seu entendimento humano, estava fazendo serviços de Satanás. Versículo 23, pero ele, volvendo-se, dijo a Pedro, ou a Satanás, dijo a Pedro, quítate delante de mim, Satanás, me eres tropeço, porque não pones la mira de las cosas de Deus, sino en las de los hombres. E na verdade, irmãos, como discípulos, se nós queremos tratar de las coisas en esta vida com referência a nós, o peligro que estamos tratando de coisas que involucram Satanás. Recuerda Jesus quando tinha 12 anos e foi ao templo, e quando seus padres chegaram a ele buscando por Jesus, a resposta dele: tenho que tratar de las coisas de mi Padre. Todo discípulo de Jesus trata de las coisas do Senhor. Pero pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de minha família. Está bem. Pero pode trabalhar a los homens como a Deus? Pode cuidar de sua família como de Deus? Requisito básico de todo creyente, de todo homem, é ser justo em seu trabalho e cuidar de sua família. A Bíblia fala que se nós não estamos fazendo isso, somos piores que o mundo. Sabia disso? Somos piores que o mundano. Se nós não somos honestos em nosso trabalho e cuidamos de nossa família, somos os piores. Há muitas igrejas que estão falando: que é requisito para ser pastor? Que ordene bem sua casa e que seja um bom trabalhador. Não, não é um requisito de pastor. É um requisito de cristianos. Mientras tanto, entre estes cristianos, saem os pastores. Não é que tu tens que ser isso para ser pastor. Não, tu tens que ser cristiano. Viver uma vida de cristiano e de hecho vai ser algo que a igreja vai ver. São requisitos. Mas muitas vezes ponemos isso como requisito de los pastores. Porque a Bíblia não põe isso. Mas a Bíblia habla que isso é um requisito de todos os cristianos. Seu trabalho, sua família, seja honrar seus padres, seja amar sua esposa, seja ser autoridade de seus filhos. São requisitos que o Senhor ha posto. Mas Pedro, vemos que há uma luta por causa da cruz. Há uma luta. E Pedro mostra isso e vê que Satanás entra aí sutilmente por a mesma boca que o Senhor havia usado. Primeira señal que encontramos aqui, e veja que em meio de tudo isso, quando Jesus empieza a falar que é necessário ir para Jerusalém, a conclusão humana está em versículo 22, quando diz: entonces Pedro. Um discípulo pode ter um mau entendimento pelas coisas. E muitas vezes nós, como discípulos, tendo um mau entendimento, queremos falar é do Senhor. Cuidado. Por essa razão devemos ser sábios em nossa língua. Por essa razão devemos ser sábios e prudentes em lo que hablamos e lo que hacemos, porque podemos, sendo discípulo, usar a coisa contrária a lo que Deus quer que nós hagamos, o que pensamos, o que hacemos. A outra que encontramos aqui é a vitória, em versículo 24. Entonces Jesus dijo a seus discípulos: se a cruz mostra se o sinal da cruz mostra uma luta entre Satanás e o próprio Senhor, porque a meta de Satanás era que Jesus não ia à cruz. E a meta de Cristo, a razão que ha venido neste mundo, era para ir à cruz por tu causa e por minha causa. Pero também essa señal da cruz mostra que há uma vitória. Se Pedro, por seu mau entendimento, disse: entonces Pedro, em versículo 24 nós encontramos: entonces Jesus.
dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir después de mí, niegue-se a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, este es el pensamiento de todos. Y aquí voy a poner tanto los que son discípulos como los que no son discípulos. Nosotros hablamos, tengo que trabajar para comer, ¿cierto? Pero ese comer muchas veces ultrapasa este límite. Ultrapasa. No estoy hablando que no podemos soñar. Claro que debemos soñar. Alabo a Dios cuando un hermano puede tener algo conquistado en su vida. Pero ¿cómo esas cosas están influenciando nuestro corazón? ¿De qué manera? Y lo que tenemos, de verdad hablamos, Señor, ¿eres suyo? ¿Cómo estamos usando nuestro hogar? ¿Cómo estamos usando nuestro dinero? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo para Dios? Aunque nosotros somos bendecidos por el Señor, nuestra vida fue perdida para nosotros. Fue perdida para nosotros. Y debemos recordar eso cada hora de nuestra vida, porque el mundo tiene ese pensamiento: yo voy a conquistar todo lo que puedo. Todo lo que puedo. A veces no conquistamos nada, pero seguimos luchando para conquistar todo lo que podemos. Y aquí encontramos: ¿de qué vale el hombre ganar el mundo? Nem todos ganham el mundo. Mas quando ganhamos uma coisa, cuidado para não perder sua alma. Amém. E a única maneira de não perder a alma é confiando em Cristo. E confiar em Cristo não significa que, não, eu já confio em Cristo. Não, significa viver por Cristo. Esta confiança é algo de todos os dias de tu vida. Confiar em Cristo, confiar em Cristo, confiar em Cristo. Não só dizer, um dia eu confiei em Cristo, mas confiar em Cristo todos os dias de tu vida, a tal ponto que pode perder tu vida, para que pueda ganhar sua alma a Cristo. E finalmente chegamos então em versículo 27 e versículo 28, porque el Hijo del Hombre vendrá em la glória de su Padre com sus ángeles, e entonces pagará a cada conforme as suas obras. Por certo, o discípulo espera. Por certo, o discípulo sabe que vendrá. Por certo, o discípulo sabe: lo que hago aqui, el Senhor vê. Lo que hacen los discípulos: Senhor, eu estou fazendo isso porque sei que há uma garantia. Porque eu sei que há valor lo que hago, porque é para ti, não para mim, mas é para ti. E creio que nos dias de hoje, nestes dias, a coisa mais difícil de compreender é que nossa vida tem valor para Cristo, não para nós. E eu concluo este mensagem com essa informação. Tu, sendo discípulo, acredito que compreende todas as coisas do Senhor em tu vida? E se tu crees que ha compreendido tudo, está sendo o que Deus está ordenando em tu vida? Ou somos como os fariseus hipócritas, ou vivendo na hipocrisia? Sabemos que devemos fazer, pero Senhor, hoje dia não puedo, amanhã não vou fazer. Isso é hipocrisia. Jesus habla: livre-se dessa mala señal. Jesus habla isso. A outra pergunta: sendo discípulo, tu crees que aún não sabe tudo, ou não compreende tudo do Senhor? E sabe, se tu pensas assim, eu digo lo mesmo, eu também estou aqui. Por isso necessito ler esse livro todos os dias. Por isso necessito evaluar minha vida neste livro todos os dias. Por isso devemos estar sensíveis a lo que diz este livro todos os dias. E quizás muitas vezes ser surpreendido por este livro. Há muitos cristianos que dizem: a Bíblia não me surpreende mais. Eu vejo grande perigo aí. Se a palavra não surpreende tua vida, significa que não há compreendido nada. Onde estão os sinais do Senhor em tua vida? Onde está tua fé? Tá? Fé é a única señal que Deus nos ha dado. E de esta señal, a fé
é que nós podemos mostrar ao mundo que Cristo está em nós. Amém.